Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre otimismo e pessimismo. O nosso texto base está lá em Números capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 30 até o verso 33. E baseado nesses versículos e dentro do contexto aqui bíblico, nós vamos responder alguns questionamentos. Por exemplo, o que leva o ser humano a se tornar uma pessoa pessimista? E como vencer esse pessimismo? Vamos à leitura do texto bíblico. Então Caleb, verso 30, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. A gente sabe muito bem que o povo estava sofrendo no Egito, padecendo, gemendo, e começou a clamar ao Senhor em orações, em súplicas. Deus separa Moisés para ir até Faraó, para liberar o povo, para libertar o povo daquele sofrimento. A princípio, Faraó não libera, endurece o seu coração, mas quando chega a 10ª praga, ele não resiste à vontade de Deus, e ele então liberta o povo de Israel do Egito. Esse povo então começa a caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida, para viver as promessas de Deus. 2 anos caminhando por aquele deserto, até chegar aqui nesse contexto de Números capítulo 13, quando Deus fala com Moisés: separe aí 12 príncipes, 12 cabeças em Israel, para que vocês possam espiar a terra, fazer um relatório da terra. Moisés então assim procede e envia aqueles 12 homens para inspecionar a terra e trazer aí esse relatório. Eles, depois de 40 dias, eles voltam e eles então começam a passar ali um relatório da terra. Interessante que o texto bíblico mostra, e nós lemos, que 10 deles voltaram desanimados, não acreditando que poderiam viver as promessas de Deus. Eles chegaram lá ao arraial e começaram a ressaltar mais as adversidades, dizendo que ali havia cidades fortificadas, ali havia gigantes. Enfim, eles voltaram com uma perspectiva negativa, não acreditando que seria possível viver, repito, as promessas de Deus. E 2 deles somente retornaram dizendo: não, é possível sim, Deus é conosco, nós vamos conquistar. Eu não sou muito bom de matemática não, mas eu fiz uma conta aqui rápida. 12 do que foram espiar a terra dá 100%. 10 que retornaram de espiar a terra dá uma média de mais ou menos 83%. A gente percebe que 83% dessas pessoas que foram espiar a terra retornaram de lá com uma visão pessimista, com uma perspectiva negativa daquilo que viram, voltaram sem esperança, desanimados, cabisbaixos, e apenas 17%, ou seja, 2, Josué e Caleb, voltaram de maneira otimista, acreditando que eles poderiam viver e tomar posse das promessas de Deus. E esse número é muito assustador. A gente vê que 83% daquelas pessoas que foram espiar a terra voltaram de maneira pessimista e, para piorar ainda mais, eles conseguem retornar e ainda contaminar todo um arraial. E a gente pode perceber com isso como nós, seres humanos, temos uma tendência a ser influenciados pelo pessimismo. O povo estava às vésperas de tomar posse da terra prometida, creio eu, com muita esperança no coração, acreditando que iriam sair daquele deserto, e 10 deles que voltaram de forma pessimista conseguem contaminar o arraial a ponto deles mesmos dizerem que não teriam mais condições de tomar posse da terra prometida. Repito, 83% dessas pessoas voltaram de maneira
pessimista e ainda conseguiram contaminar todo um arraial, impregnar este pessimismo no coração daquelas pessoas. E por quê? Por que que isso acontece? Baseado nesse texto aqui, por que a quantidade de pessoas pessimistas é tão grande? E por que nós temos essa tendência a nos deixar levar pelo pessimismo? Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia o seguinte: olha, pergunte a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Eu não sei você, mas antigamente chegavam perto de mim e falavam assim: poxa, Joelson, o que você quer ser quando crescer? E eu olhava as estrelas, eu olhava a lua, e eu dizia: olha, quando eu crescer, eu quero ser um astronauta. Quando não passava uma pessoa fardada na rua, né, um policial militar, um bombeiro, ou então alguém das Forças Armadas, e automaticamente eu olhava essas pessoas passando fardadas, e eu já colocava no meu coração: não, eu quero ser um policial militar, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um sargento, eu quero ser um oficial. Parece que quando a gente era criança, a gente não via barreiras, a gente não via limites para a realização dos nossos sonhos. Basta você se lembrar de quando você era criança. Como você sonhava, como você acreditava. Quem sabe um dia você colocou no seu coração: quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser uma cantora, eu vou ser uma modelo. Crianças, quando nós éramos crianças, nós não víamos barreiras, apenas nós sonhávamos e acreditávamos que poderíamos chegar lá. Não havia impossibilidades para a gente. E o que eu quero concluir com isso? Eu quero concluir que Deus, ele nos fez pessoas otimistas. Basta você olhar para uma criança. A criança, ela sonha e ela acredita que pode chegar lá, até mesmo de forma inocente, infantil. Mas uma coisa é certa, ela coloca no seu coração algo e ela acredita que ela vai chegar lá. Por quê? Porque Deus nos fez pessoas otimistas. E por quê? Ao longo do caminho, esse otimismo ele é perdido. Ou se não é perdido, por que que esse otimismo, de certa maneira, ele vai sendo diminuído ao longo dos anos? O primeiro ponto da nossa mensagem para responder esse questionamento: por que que nós perdemos o otimismo e começamos a cultivar o pessimismo no nosso coração? As dificuldades da vida. A vida, né, com as suas dificuldades, com os seus dissabores, a vida com a sua competitividade, parece que vai arrancando de nós esse otimismo. Se você prestar atenção, hoje está difícil até para vender bala no sinal. Sim ou não? Quando você para com o teu carro num sinal, já tem 3, 4 ali vendendo um monte de coisa e está arriscado uma pessoa chegar ali e nem encontrar espaço para vender. A competitividade, não é esta a menor dúvida, ela é muito grande. E por conta disso, muitas pessoas têm abandonado os seus sonhos, têm deixado os seus projetos de lado, não acreditando que é possível chegar lá. E com isso, o pessimismo vai crescendo dentro do ser humano. E isso não é legal. Sem falar nas notícias. Basta você ligar a televisão, basta você assistir um jornal que você fica até desanimado, porque parece que não tem uma boa notícia. Aumento do desemprego, aumento da violência. Tem certas emissoras aí que, se você ligar o jornal de manhã e começar a assistir, e no final do dia você ficar o dia inteiro assistindo aquela emissora, você nem sai de casa, você acha que está tudo perdido, porque só fala em morte, só fala em violência, né? Só fala em assassinato e tanta coisa ruim que a gente recebe, que a gente olha e fala assim: caramba, meu Deus, como é que eu cultivo esse otimismo no meu coração? E todas essas coisas que eu falei para você aqui contribuem para que esse pessimismo ele vá crescendo dentro de nós. Todas essas coisas contribuem para que a gente acredite cada vez menos e fique somente fixando os olhos nas adversidades. Eu gosto muito quando o salmista ele diz assim: olha, eu elevo os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem
do Senhor. O que o salmista está fazendo? Ele está tirando um pouco os olhos dos problemas terrenos, das notícias ruins, das dificuldades da vida, e ele está olhando para o alto, crendo que de lá virá o socorro dele, crendo que de lá virá o suporte dele, para ele continuar caminhando e prevalecendo em meio às dificuldades. Não permita que as adversidades da vida te tornem uma pessoa pessimista. Manter o otimismo não é fácil. Eu sei que não é, principalmente nos dias de hoje, que as nossas vidas dificilmente chega uma notícia boa, uma notícia agradável, mas lute com todas as forças para não se tornar uma pessoa com uma perspectiva negativa da vida. Em nome de Jesus. Segundo ponto, por que nós nos tornamos, ou o indivíduo se torna uma pessoa pessimista? A incorporação de hábitos pessimistas ao longo da vida. A pessoa vai se habituando, ela vai se comportando como um pessimista, né, ao longo da vida, com o passar do tempo, e daqui a pouco esses hábitos, eles ficam impregnados em nós. Você lembra que eu falei para você que quando nós éramos crianças, nós acreditávamos, nós não víamos impossibilidades, porque Deus nos fez pessoas otimistas? Você lembra que eu falei isso com você? Mas a partir do momento em que nós começamos a incorporar hábitos pessimistas ao longo da nossa vida, isso vai, ficando impregnado em nós. Isso contribui para que a gente, se torne pessoas que não acreditam, que não têm esperança, pessoas desanimadas, pessoas para baixo. E quais são esses hábitos pessimistas que nós não devemos incorporar? O primeiro hábito pessimista. O pessimista, ele só reclama da vida. Ele não para de murmurar. Se você prestar atenção nesse povo aqui, todo momento de dificuldade que eles enfrentavam, eles começavam a reclamar, a murmurar. Eles mal acabaram de sair da terra prometida. Estavam diante do Mar Vermelho e eles já estavam reclamando, dizendo para Moisés que era melhor ter permanecido no Egito porque eles iriam morrer ali. Faltava água, eles reclamavam, faltava comida, eles murmuravam, Deus enviava o maná, eles reclamavam do maná. Tudo levava esse povo a murmurar, a reclamar. E se nós começarmos a fazer isso constantemente, isso vai contribuir para que o pessimismo ele cresça em nós. Lembra para você que eu falei que Deus nos fez otimistas, mas nós temos uma tendência ao pessimismo. E se nós começarmos a cultivar este hábito, esse costume de ficar o tempo todo reclamando da vida, nós vamos nos tornar esse tipo de pessoa. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que reclamam de tudo. Tá calor, reclama. Tá chovendo, reclama. É impressionante. Parece que nunca está bom. Lute contra este hábito. Segundo hábito pessimista. O pessimista não encara seus desafios e quando encaram, não acreditam na vitória. Olha para esse povo aqui. Estava diante de cidades fortificadas. Concordo com você. Tinha gigantes? Com certeza. A Bíblia não esconde essas dificuldades. Tinha, sim, grandes lutas. Esse povo aqui, ele precisava, sim, se enganjar. Ele precisava, sim, avançar diante das dificuldades se quisesse tomar posse das promessas de Deus. Vamos ser realistas. Não vamos negar aqui essa realidade que esse povo precisava enfrentar. Mas é impressionante. Diante daquela adversidade, eles não acreditavam que poderiam vencer. Porque assim se comporta uma pessoa pessimista. Olha, eu vou até fazer, mas eu já sei que isso não vai dar em nada mesmo. Quantas vezes você já ouviu isso? Não permita que você cultive isso no seu coração. Se você vai começar algo, acredite que você vai começar
e apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, você vai concluir. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele não vai te abandonar em meio à luta, como Deus era com esse povo aqui. Só que, infelizmente, até mesmo antes de entrar na luta, eles já estavam dizendo que a derrota era certa. Olha, até hoje na minha vida, eu nunca vi ninguém vencer com esse tipo de pensamento. Já entra na batalha acreditando que vai perder. E não é assim que nós devemos proceder. Terceiro hábito de uma pessoa pessimista: usa tudo como desculpa para justificar o abandono da luta. Aqui, o que eles estavam usando como desculpa para justificar o abandono da luta? O próprio Deus. Porque eles mesmos estavam dizendo, Deus está nos trazendo aqui, sabe por quê? Deus está nos trazendo aqui para a gente morrer e nossas mulheres e nossas crianças serem por presas. Não queriam ir para a luta porque estavam com medo. E sabe o que eles fizeram? Começaram a colocar a culpa em alguém. E neste caso aqui, este alguém foi quem? Foi o próprio Deus. Não adianta você cultivar esse tipo de atitude contigo. Não, eu estou até querendo voltar a estudar. Não, eu estou até querendo começar esse curso, mas eu não começo por causa dos meus filhos, eu não começo porque agora eu tenho uma família, não, eu não começo porque eu trabalho muito, chego tarde em casa, mas no fundo, a pessoa sabe que está se iludindo, porque ela não começa porque ela não acredita que isso vai dar em alguma coisa. E aí ela começa a colocar a culpa nas pessoas que estão ao seu redor e nas próprias circunstâncias que a cercam. Não se comporte dessa maneira. Último hábito de uma pessoa pessimista: não sabem lidar com as frustrações e por isso tem medo de tentar. Tenta uma vez e desmorona quando a coisa não acontece. Se você começar a cultivar esses hábitos ao longo da sua vida, isso vai contribuir para que você perca esse otimismo que Deus colocou no seu coração quando Ele te criou. E você pode estar me perguntando assim, pastor, e como cultivar esse otimismo no meu coração? Eu vou te dar aqui 3 dicas. Manter o otimismo não é fácil. Não é fácil. Eu quero ser realista com você. Mas eu quero te dar aqui 3 dicas do que você precisa praticar diariamente para que essa visão perspectiva, essa visão negativa da vida não venha a te contaminar. A primeira dica que eu te dou: fixe seus olhos nos aspectos positivos da sua luta. Olha para esse povo aqui. 83% dessas pessoas que foram espiar a terra, eles só olharam as cidades fortificadas. Eles só viram os gigantes. Moisés disse para eles, tragam um fruto da terra. Eles trouxeram um cacho de uva que 2 pessoas tiveram que vir carregando. Olha só como é que a terra era boa. Olha só. Mas esses homens aqui, 83%, eu repito, só ficaram olhando as dificuldades. E não tem como. Não tem como eu cultivar o otimismo no meu coração se eu só fico olhando as adversidades. Não tem como. Nós precisamos fazer como Josué e Caleb. Olha só o que aqueles Josué e Caleb falam lá no livro de Números, capítulo 14, no verso 6 e no verso 7. Olha só o que eles dizem. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Josué e Caleb estavam vendo cidades fortificadas. Josué e Caleb estavam vendo gigantes. Não vamos negar a realidade. Mas olha só para onde eles estavam olhando. Eles estavam olhando para os aspectos positivos da sua luta. Se eu encarar, se eu não correr, se eu avançar, eu vou tomar posse de uma terra boa para mim. Veja o que você pode ganhar.
diante da luta, diante dos gigantes que se colocam diante de você. Quem sabe está no teu coração fazer um concurso público. Hoje em dia, né, caramba, como é que está a relação de candidato-vaga? Não sei, tem muitos anos que eu não estudo para concurso, né? Já estudei muito para concurso, mas era algo assim absurdo. Abria lá o número de relações candidato-vaga, poxa, sei lá, era uma quantidade enorme de pessoas concorrendo para uma vaga. O que é que você vai ficar olhando? Se você ficar olhando para isso, você vai desanimar, você vai querer parar, você não vai querer prosseguir. Olha para aquilo que você pode ganhar. Poxa, se eu conseguir, eu vou ter estabilidade. Se eu conseguir, eu vou ter um bom salário. Se eu conseguir, eu vou poder dar condições melhores para minha família, ou então constituir uma família com uma estrutura melhor. Poxa, eu quero fazer um vestibular, pastor, eu quero ser médico, advogado, mas, caramba, é um absurdo a quantidade de relação candidatos vagas. Sabe, tem pessoas que são muito mais preparadas. Sim, até concordo com você que pode até mesmo pessoas mais preparadas do que você, mas se você ficar olhando para isso, você não prossegue, você nem começa. E se começar, já vai até colocar no seu coração que não vai conseguir nada. Olha para aquilo que você pode ganhar. Isso dá combustível. Olha para aquilo que você pode ganhar. Isso traz otimismo para as nossas vidas. E quando nós cultivamos esse sentimento no nosso coração, eu garanto para você, nada pode nos parar. Segunda dica que eu estou te dando para você cultivar esse otimismo no teu coração. Melhore sua perspectiva acerca de Deus. Como assim, pastor? Olha para eles aqui. Diante de problemas, diante de desafios, como eles enxergavam Deus. A Bíblia responde, porque lá no verso 3 do capítulo 14 de Números, olha só o que eles disseram. É porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Olha a visão que eles tinham de Deus em meio às suas adversidades, em meio às suas lutas. Eles achavam que Deus os tirou do Egito para que eles viessem perecer naquele deserto. Eles achavam que Deus tinha o pior para a família deles. Só que quando a gente volta a leitura lá no livro de Êxodo, desde a saída do povo de Israel do Egito, Deus não parou de operar maravilhas na vida dessas pessoas. Mar Vermelho se abrindo, água saindo da rocha, pão enviado do céu, Deus conduzindo o seu povo a uma terra que mana leite e mel. Mas, infelizmente, quando chegava a luta, eles não conseguiam enxergar Deus com bons olhos. E se eu não consigo enxergar o meu amigo, o meu aliado com bons olhos, como eu vou conservar esse otimismo dentro de mim? Fica difícil. Se eu dependo dele para vencer e eu olho para ele e já fico colocando no meu coração de que ele não está comigo, de que ele não vai pelejar por mim e de que ele vai abrir portas para mim, complica. O pessimismo vem. Não adianta. E eu gosto muito de Josué e Caleb, porque no meio das batalhas, esses homens, eles sabiam verdadeiramente quem era Deus. E quando nós temos essa consciência de que verdadeiramente quem é Deus, nada pode nos parar. E quem é Deus? É um amigo, é um aliado, que caminha conosco, que diz pra gente não parar, que diz pra gente não desistir, que as coisas vão acontecer, que as portas vão se abrir. Olha só o que diz Números capítulo 14, verso 9. Olha só que coisa interessante, meu irmão. Olha só o que Josué e Caleb estão falando. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Preste atenção agora. O Senhor é conosco. Não os temais.
gigantes, cidades fortificadas. A quantidade de batalhas que eles teriam que enfrentar eram enormes. Mas sabe o que eles resolveram colocar no coração deles? Deus é conosco. Eu não vou ter medo. Deus, ele vai adiante de nós. Mude a sua perspectiva acerca de Deus. Olhe para Deus com bons olhos. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para a tua vida financeira. Creia nisso. E a terceira dica que eu te dou: pare de somatizar derrotas. E aí eu quero ir contigo, lá no livro de Josué, no capítulo 7. Nós vamos ler ali 3 versículos, Josué capítulo 7. Mas antes, deixa eu te contextualizar aqui rapidinho. Josué recebeu promessas da parte de Deus de que ia conduzir o povo a essa terra prometida, da qual nós estamos falando até agora. E Deus falou para Josué: ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Só que na batalha de Ai, por causa do pecado do povo, eu estou encurtando aqui, Josué perde. E quando Josué perde, a única derrota que esse homem teve, Josué desmorona. Lembra que eu falei para você que pessoas pessimistas não sabem lidar com as frustrações? Josué desmorona. E ele se coloca diante de Deus, e olha só a oração de Josué, lá em Josué capítulo 7, do verso 6 ao verso 9. Ele diz assim, olha: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor, Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos que ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Preste atenção agora. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Repito, primeira derrota de Josué. E sabe o que Josué está falando para Deus, nesse versículo 9? Nós perdemos aqui, Senhor. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que nós formos pelejar contra os moradores desta terra, nós também vamos perder. Josué estava somatizando a derrota. E isso contribui para que o pessimismo cresça dentro de nós. Pare de somatizar as derrotas. Pessimistas fazem isso. Sabe o que o otimista faz? O otimista, ele também perde. O otimista sonha, né? E as coisas não acontecem tudo do jeito que ele quer. Mas o otimista, ele coloca no seu coração: eu posso ter perdido aqui. Eu tentei aqui. Mas isso não quer dizer que isso vai se prolongar o resto da minha vida. Eu perdi aqui, eu vou saber lidar com as frustrações, eu vou me reerguer, eu vou recomeçar, porque eu tenho a certeza que uma hora as coisas vão acontecer na minha vida. Pare de somatizar derrotas. Aprenda a isolar a derrota. Quem disse que se você perdeu uma vez, tentou duas, né? Arriscou a terceira e as coisas não deram certo? Quem disse para você que isso vai se perpetuar na tua vida? Aprenda com as derrotas, se levante e acredite que uma hora as coisas vão acontecer. Não fique pensando igual a Josué: eu perdi, Senhor, e agora eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Isso vai se perpetuar o resto da minha vida. Não coloque isso no seu coração. Lute para manter o otimismo. Como, pastor? Fixe seus olhos naquilo que você pode ganhar, aspectos positivos da tua luta. Melhore a sua perspectiva acerca de Deus. Quem é Deus para você diante das tuas lutas? Ele é um amigo ou é aquele que quer ver você frustrado, derrotado? Isso aí quem vai responder é você. Aprenda
a isolar as derrotas. Não é porque perdeu hoje que vai continuar perdendo amanhã. E que Jesus Cristo possa estar te abençoando.